O que está por trás do filme Divertidamente 2? Mas quando eu digo isso, não pense que eu estou me referindo a algo do tipo, assim, uma mensagem subliminar. Não, eu estou falando da filosofia por trás do filme. Sim, pois as coisas, elas não surgem do nada. Há sempre uma ideia por trás. E os assuntos desenvolvidos no filme, quem somos nós? Como nós somos formados, a nossa personalidade, o nosso eu? O que nos controla e nos motiva a agir? Tudo isso, no filme, procede de uma cosmovisão. E, obviamente, aqui é uma cosmovisão ímpia. Mas é interessante notar que os cristãos, muitas vezes, eles olham um filme como esse e eles não consigam perceber essa cosmovisão que não é uma cosmovisão cristã. E às vezes até dizem, isso aqui é cristão e tal, apesar de algumas coisas serem até interessantes no filme, mas enfim, é uma cosmovisão, tem uma filosofia ali que não é uma filosofia cristã. E tudo isso mostra o quanto que a igreja se tornou mundana e passou a enxergar a realidade através dos óculos deste mundo. Então vamos lá! Vamos falar sobre esse filme, o que eu acho dele. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Gente, primeiramente, antes de dar as minhas impressões sobre o filme, eu preciso fazer um breve resumo do filme. O filme trata sobre os conflitos interiores de uma garotinha, Riley. O Divertidamente 1 trata dos conflitos de Riley com a mudança de cidade. No primeiro filme, a jovem teve que lidar com a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo, quando ela mudou de cidade e deixou para trás suas boas memórias, que incluíam principalmente suas amigas. Agora, no Divertidamente 2, Riley chegou à puberdade, à adolescência. Quando o botão da puberdade é apertado, um grande sinal de alerta é acionado. Riley havia conseguido superar as suas dificuldades iniciais lá no filme 1, fazendo amigas e tudo mais. E é justamente, mais uma vez, o medo de ficar sem amigas no ensino médio, de não ser aceita, o grande fator para fazer desencadear a ansiedade na menina. Tanto que é somente agora, na adolescência, que essas novas emoções aparecem: ansiedade, tédio, inveja e vergonha. Um dos pontos mais importantes que muda a chave e acende o alerta é um instante em que as suas duas amigas dizem que vão mudar de escola. Como a própria Riley explica no final do filme. Ela surtou com essa notícia. Elas, as três amigas, elas jogam hóquei, mas elas estão indo para um acampamento de hóquei de fim de semana para ver se conseguem passar no teste e entrar no time do ensino médio. Mas no caminho até o acampamento, suas duas amigas dizem que vão mudar de escola. Portanto, este fim de semana será o último fim de semana em que elas vão jogar juntas. Aí, meu amigo, a ansiedade entra e o medo de ficar sem amigas toma conta. E ela, que diz para si mesma, eu sou uma pessoa legal, começa a ter a sua identidade alterada pela ansiedade. Algumas atitudes começam a se manifestar, atitudes egoístas, trapaceiras e até violenta quando ela faz uma pesada falta em sua amiga no jogo. E tudo isso por conta do desespero de passar no teste e entrar no time e não ficar sozinha. Pois se você não entrar no time, você não vai ter amigas, os seus pais vão se frustrar, dizia a ansiedade. E aqui a ansiedade já expulsou a alegria, a tristeza, aquelas emoções da primeira infância. E ela, a ansiedade, passa a controlar a Riley. A ansiedade diz para ela, essas duas amigas, elas vão embora. Você precisa pensar em si. Faça novas amizades, mesmo ao custo de desprezar suas antigas amigas. Quebre suas promessas, seja desleal, esteja disposta até mesmo a negar quem você é para não ficar sozinha. A Riley então se aproxima da garota popular que é a melhor do time de hóquei, a Val. A moça oferece um doce para Riley, que ela não gosta do doce, mas ela aceita o doce para ser aceita pela menina. O novo grupo de amigas pergunta para ela qual é a música que você gosta, qual é a banda que você gosta. E ela cita uma banda chamada Vai Lá e Brilha, mas as meninas zombam, isso é de criancinha. Ela então acaba dizendo, tá bom, eu não gosto mais não. Então, enfim, ela nega a ela mesma. Ela está fazendo de tudo para ser aceita, para não ficar sozinha. E a partir disso, sua nova personalidade está formada. Eu não sou boa o bastante. Esta é a nova Riley. Desesperada por aceitação, ela se sente sempre inadequada. No dia do jogo teste, Riley está convicta de que, somente se fizer 3 gols, ela poderá entrar no time, pois a garota popular havia feito 2 gols. Sendo assim, se ela fizer 3, é óbvio, ela vai entrar. Entrar no time é tudo para nós, dizia a ansiedade. Ela começa a ficar ansiosa por não conseguir fazer 3 gols,
No desespero, faz uma falta pesada em sua amiga e é enviada pela técnica para o banco. Ali, ela começa a ter o que é chamado de crise de ansiedade. Enquanto isso acontece, por fora, as outras emoções lideradas pela alegria estão tentando voltar à sala de controle. E aí a alegria percebe que uma atitude que a alegria teve não foi boa, que ela tinha escondido todas as memórias ruins da Riley, por crer que isso não seria bom para a formação de uma personalidade saudável. E agora então, ela muda de ideia e solta tudo, todas aquelas memórias ruins, lá na sala de controle. A alegria então volta à sala de controle e Riley pede perdão às suas amigas, volta a jogar por diversão e não mais para ser aceita, e assim temos um final feliz. Isso aí então seria um breve resumo da história. Então vamos à análise do filme, mas antes é importante dizer o seguinte: eu li que vários psicólogos acompanharam na construção do enredo. Claro, as ideias não surgem do nada, elas vêm de algum lugar, elas vêm de uma cosmovisão. E aqui, em essência, é uma cosmovisão ateísta. Então é importante saber isso, ter esse pano de fundo para compreender tudo aquilo que a gente vê ao longo da história. Então, minha primeira consideração é: os psicólogos ateus, que vivem chamando tudo de doença, descrevem a ansiedade no filme como um sentimento. Ou seja, tudo aquilo que a gente vai vendo ali não é uma doença. Primeiro, a ansiedade não é um vírus, é uma emoção. Segundo, a ansiedade não fazia parte da infância. Por quê? Porque na infância, a criança só pensa no presente. Mas a ansiedade, ela é o medo do futuro. Algo que começa a surgir principalmente quando ela fica com medo de não entrar no time do ensino médio, e assim ela pensa que vai ficar sem amiga. Então, o medo de ficar sozinha não é uma doença. Doença é uma anormalidade física. Não houve nenhum diagnóstico de enfermidade. O que mudou na Riley foi a sua consciência. Agora, diante dos desafios da vida, ela tem medo do amanhã. Pense, por exemplo, na crise de ansiedade que ela teve lá no meio do jogo. O desejo de entrar no time era um negócio tão desesperador, que gerou nela uma crise de ansiedade. Mas o que a levou a ter essa crise de ansiedade? Um vírus? Serotonina? Não, um desejo desesperado por algo. Uma falsa crença de que a vida acabaria se ela não entrasse para o time. Ou seja, um desejo errado, falsa crença, tudo isso nos levam ao desespero e às crises de pânico. Mas isso não é doença. Desejo errado e falsa crença, isso não é doença. Nossa ansiedade tem a ver com os nossos ídolos. Quando vocês disseram que vocês iam para outra escola, eu surtei. Lembra? A Riley disse isso. Tá vendo? Ela fez de suas amigas o seu ponto de segurança. É isso que a Bíblia diz ser a causa de nossa ansiedade. Depositar em qualquer coisa ou pessoa que não Deus a esperança, a razão da nossa alegria. Antes de falar andem ansiosos, Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Quando você coloca a sua fonte de alegria em Deus, você não é dominado pela ansiedade, pois a ansiedade não é o medo do futuro, não é o medo de perder alguma coisa. Você pode perder tudo, menos Deus. Ninguém pode tirar Deus de você. Então, se você crê que Deus é a razão da sua alegria, você pensa: vou ficar ansioso como? Ninguém pode tirar Deus de mim. Mas quando você coloca a sua alegria nos ídolos, nos homens ou qualquer outra coisa, eles são ídolos pequenos. Você sabe que você pode perdê-los. E é daí justamente que surge a ansiedade. O medo de perder, o medo que as coisas não saem do jeito que você planejou. Mas quem crê em Deus sabe, Ele me ama, Ele está no controle da minha vida, não importa o que aconteça, inclusive as coisas ruins, Ele vai usar para o meu bem. Segundo ponto, a percepção de maldade ali no desenrolar do filme. Por um lado, o que a gente tem ali no começo? Ali no começo, a alegria, ela não quer admitir que a Riley tem traços negativos. Ela até sabe, mas ela quer negar aquilo. Com a ansiedade no controle, aí a gente vê a manifestação mais explícita do egoísmo e da deslealdade. Por isso, a alegria, ela diz o seguinte para a ansiedade: esta não é a Riley é uma pessoa legal. Theodore Dalrymple, um psiquiatra, ele explica que isso aqui é um conceito da psicologia chamado o eu verdadeiro. Como assim? Sabe, quando a gente faz coisas ruins, não sou eu, porque todos nós somos bons em essência. Para a psicologia, basicamente é isso. Todos nós somos pessoas legais em essência. E quando fazemos coisas ruins, aí não somos nós. Theodore Dalrymple cita um exemplo. Um menino, ele havia matado 4 pessoas, mas a imprensa dizia: ele ainda não encontrou o seu eu verdadeiro. Quer um exemplo disso no nosso dia a dia? Você já viu uma mãe, assim, dizendo, depois que o filho dela cometeu uma enorme burrada: esse aí não é o meu filho, porque ele é uma boa pessoa. Essa é a maneira que a psicologia ateísta, sem um redentor, lida
com a culpa. Porque se tem uma coisa que dá ansiedade, é a culpa. Esse não sou eu. Há um eu bom lá no fundo. Mas olha que coisa interessante. No filme, a alegria, o medo, a inveja, a ansiedade são a Riley. São as emoções dela. Ali a gente está vendo assim separado, fica parecendo que é uma coisa à parte dela, mas é ela. Mas olhe que interessante. Quando a alegria comandava a Riley, e aí a Riley era uma pessoa legal, aí é a Riley. Mas quando é a ansiedade que comanda, e aí ela faz coisas ruins, aí não é ela. É bem verdade também que depois a alegria aparenta ser mais madura, ela aceita os traços negativos da Riley, e surge uma terceira pessoa na Riley, que reconhece seus pontos positivos e negativos. Isso aqui sim seria uma percepção mais exata. Mas aquele momento em que a alegria diz, não, olha, ó, ansiedade, você está fazendo dela uma outra pessoa, isso não é a Riley. Não, não, a ansiedade é a Riley também, né? E aquela pessoa ali é ela também, aquela pessoa egoísta, traiçoeira, é ela também. Terceiro ponto, como a nossa personalidade é formada? Logo no comecinho do filme, a alegria diz o seguinte, memórias criam convicções que criam a personalidade da Riley. Isso está correto? Não completamente. E isso pode fazer de nós uma espécie de vítimas. Vítimas das circunstâncias que vivemos. De modo que somos apenas aquilo que a vida impôs a nós através de nossas experiências. Mas o que a gente sabe, a verdade completa, é que somos aquilo que escolhemos ser a partir de nossas experiências e crenças. Por exemplo, um homem foi abandonado pelo pai. Essa experiência o leva a ser alguém que abandona pessoas? Não. Foi a escolha dele diante da experiência que ele teve. Pois outra pessoa, diante da mesma experiência, diz: eu nunca vou abandonar os meus filhos, pois o meu pai me abandonou e eu sei o quanto que eu sofri. Tá vendo? A personalidade dele é formada a partir da escolha que ele teve diante da experiência que ele vivenciou. Quarto ponto: as emoções não devem controlar as nossas vidas. Ora, se Deus não existe, quem se torna Deus? O homem, você mesmo. E aí não existe certo ou errado. Certo é aquilo que te faz feliz. Se Deus existe, por outro lado, nós devemos ser guiados não pela felicidade, não pelas nossas emoções, mas pela verdade, por um senso de propósito e de missão, mesmo que isso nos deixe temporariamente tristes. Lá na peça de Shakespeare, King Lear, o rei está maluco e ele vai dividir a herança de acordo com a declaração de amor de suas filhas. O tamanho do amor de vocês por mim determinará o tamanho da herança de vocês. Duas das filhas dele ele tem 3 filhas, 2 das filhas são picaretas. Elas não amam o rei, mas fazem declarações esplêndidas de amor. Mas a única que de fato amava o pai, a Cordélia, ela disse o seguinte: eu amo o Senhor, como é o meu dever. Na perspectiva cristã, é isso que deve nos guiar, é isso que deve nos consolar. O nosso amor a Deus, o nosso senso de dever que brota disso, e que se materializa numa vida pautada pelo sacrifício ao próximo. Uma vida de negar a si mesmo, e não de busca da própria felicidade, onde a alegria nos governa. Na perspectiva cristã, é na perda que encontramos alegria. As pessoas mais infelizes que eu encontro são justamente essas que são controladas pelo desejo de ser feliz. Quinto ponto. Só Cristo pode lidar com a ansiedade. Como a Riley lida com a ansiedade? A alegria permite que as memórias ruins venham à tona, assim ela consegue voltar à sala de controle. Ou seja, ela lida com a ansiedade aceitando quem realmente é, imperfeita. E eu concordo com isso, que precisamos mesmo reconhecer as nossas limitações. Mas reconhecer a nossa limitação não me faz ter menos medo do amanhã diretamente. Pelo contrário, eu posso até sentir mais medo. Reconhecer as nossas limitações nos fazem entender que, olha, eu posso não entrar no time, isso é uma possibilidade real, eu posso não ser tudo que eu sonhei. Agora, a grande questão é o seguinte: como não ficar triste diante dessa realidade óbvia? Contentamento. Que vem de onde? De Cristo. Nosso senso de dever nos guiando nos leva à satisfação de que, se as coisas não acontecerem do jeito que imaginamos, não tem problema. Pois a razão da nossa vida é Deus, não é entrar no time de rock, não é nossos amigos. A razão da nossa alegria é o próprio Deus. E Ele usa tudo, inclusive as coisas ruins, para o bem daqueles que o amam, diz a Escritura. De modo que até o fracasso, a perda, a humilhação, todas essas coisas
serão usadas pelo Criador para um propósito maior: sermos transformados na imagem de Jesus Cristo. Se esse senso de dever, se esse senso de propósito maior nos guiar, se ele for o chefe da sala de controle de nossas consciências, é aí que nós não seremos controlados pela ansiedade. Lá no finalzinho do filme, tem um momento em que a alegria fala assim para a ansiedade está lá, ansiosa. E aí a alegria diz assim, olha, calma, entrar no time é algo que não depende apenas de nós. Então fique sentado, o que depende apenas de nós? Estudar para o espanhol amanhã. Tá vendo? É isso aí, então apenas fique de boa. Sim, eu sei disso. Pensar de maneira correta pode nos ajudar a lidar melhor com a ansiedade, mas nem isso resolve. O que a Bíblia de fato diz, que é a causa direta da nossa paz, é Deus. Eu vos dou a minha paz. Sabe por quê? Porque inúmeras vezes eu ouvia isso. As pessoas me diziam, não adianta você ficar ansioso. Ficar ansioso não vai mudar a circunstância. E eu dizia, eu sei. Eu sei disso. E mesmo assim eu continuo ansioso. E aí eu entendi que a ansiedade é algo que só Deus pode lidar. É por isso que a Escritura declara que só Jesus pode nos dar a paz que este mundo não tem para dar. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam do filme? Eu acabei assistindo com as minhas filhas e disse para elas, olha, eu acredito que o que deve controlar a nossa vida não são as nossas emoções, porque é basicamente assim que as pessoas vivem. É alegria, elas são pautadas pelas emoções. Então achei que vai ter uma boa maneira de entretenimento, obviamente dizendo, eu não creio nisso aí não. Mas enfim, deixe aqui o seu comentário, o que vocês acharam do filme e também aqui do meu comentário. Fique à vontade para criticar algum ponto que tem muita coisa que eu gostaria de falar, acabei não falando porque não queria que o vídeo ficasse maior ainda. Assista a minha série sobre ansiedade e é isso aí. Deixe seu comentário, Deus abençoe, até o próximo vídeo.